Você está sendo atacado de todos os lados e não entende o porquê. E se eu te disser que esse ataque não é sinal de fraqueza, mas prova de que o inferno está em guerra contra a sua unção? Há algo que o inimigo conhece sobre você, que talvez você ainda não tenha compreendido por completo. Ele sabe quando a unção de Deus repousa sobre uma vida. Ele sabe quando o Espírito Santo se move com poder em alguém. E quando ele percebe isso, ele não fica parado. A Bíblia não nos deixa em dúvida sobre isso. Em 1 Pedro 5,8 está escrito: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Perceba que o texto não diz que ele ataca qualquer um de qualquer maneira. Ele procura, ele observa, ele identifica. E quem ele identifica com mais urgência? Aqueles que carregam unção. Aqueles que caminham no propósito de Deus. Aqueles cuja presença incomoda as trevas. Charles Spurgeon, o príncipe da pregação, disse uma vez que o crente ungido é como uma tocha acesa no meio da noite. Quanto mais brilha, mais os insetos das trevas se agitam ao redor. A luz não convida à paz das trevas, ela provoca uma reação. E é exatamente isso que acontece com você quando a unção de Deus está sobre a sua vida. As coisas começam a se agitar, não porque você fez algo errado, mas porque você está fazendo algo certo. Muitos filhos de Deus vivem confusos. Olham para os ventos contrários que sopram sobre as suas vidas e concluem que Deus os abandonou. Interpretam a resistência como sinal de reprovação divina, mas Spurgeon nos ensinou a enxergar diferente. Ele dizia que a oposição mais intensa, muitas vezes, é a prova mais clara de que você está no caminho certo. Pense nisso por um momento. Se você fosse irrelevante para o reino de Deus, o inimigo não perderia tempo com você. Um soldado inimigo não desperdiça munição em quem não representa a ameaça. O fato de você estar sendo atacado revela algo sobre o seu valor espiritual aos olhos do céu. A palavra de Deus confirma isso em Efésios 6,12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desta era, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa é uma guerra real, e você não entra nessa lista de alvos por acidente. Spurgeon pregava com convicção que a vida do crente ungido é um campo de batalha, não um jardim de rosas, e que cada ataque do inimigo, quando discernido corretamente, pode se tornar uma bússola espiritual apontando para a direção do propósito de Deus. Mas como saber se o que você está vivendo é fruto dessa guerra espiritual provocada pela sua unção? Como discernir se a turbulência ao seu redor não é resultado de erro, mas de avanço? É exatamente isso que vamos explorar juntos hoje. Existem sinais específicos, revelados nas Escrituras e confirmados na experiência dos servos de Deus ao longo dos séculos, que indicam quando a sua unção está provocando guerra no inferno. Esses sinais não são motivo de medo, são motivo de fé. São confirmações de que você está posicionado no lugar certo, sob a mão poderosa de Deus, carregando algo que o reino das trevas não pode ignorar. Antes de continuarmos, quero te convidar para algo importante. Se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora. Aqui, semana após semana, nos aprofundamos juntos em ensinamentos que vão além da superfície, que tocam a alma, que transformam a vida espiritual de dentro para fora. E se você sente que a sua intimidade com Deus precisa ser restaurada, que aquela chama que um dia ardeu em você precisa ser reavivada, eu quero te apresentar o nosso e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. Você encontra o link no primeiro comentário fixado abaixo deste vídeo. É um material que vai te guiar dia a dia nessa jornada de reencontro com o coração de Deus. O primeiro sinal de que a sua unção está provocando guerra no inferno é a intensificação repentina das oposições na sua vida. Não estamos falando de dificuldades comuns, aquelas que fazem parte da jornada humana. Estamos falando de uma resistência que parece surgir exatamente no momento em que você decide avançar com Deus. Você tomou uma decisão de buscar mais a Deus,
e de repente tudo ao seu redor começou a desabar. Você decidiu servir com mais dedicação e conflitos que estavam adormecidos ressurgiram com força. Você começou a orar com mais profundidade e a sua mente passou a ser bombardeada com pensamentos de dúvida, de indignidade, de desistência. Isso não é coincidência, isso é reação. A Bíblia nos mostra esse padrão com clareza extraordinária na vida de Neemias. Quando ele recebeu o chamado de Deus para reconstruir os muros de Jerusalém, a oposição não tardou. Em Neemias 4, 7 e 8 está escrito: quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que a restauração dos muros de Jerusalém avançava e que as brechas começavam a ser fechadas, ficaram muito irados e todos conspiraram para lutar contra Jerusalém e criar perturbação. Perceba o gatilho. A oposição foi ativada quando a restauração avançou, quando as brechas começaram a ser fechadas. O inimigo não se incomodou enquanto os muros estavam destruídos. Foi o avanço que provocou a guerra. Se na sua vida as resistências aumentaram no exato momento em que você começou a avançar espiritualmente, isso é um sinal de que você está carregando algo que incomoda as trevas. O inimigo não ataca o que está parado. Ele mobiliza forças contra o que está se movendo na direção de Deus. Existe um segundo sinal que muitos não reconhecem e, por isso, sofrem desnecessariamente sem entender a sua origem. É a sensação de um cansaço espiritual profundo e inexplicável. Não o cansaço físico do trabalho ou das responsabilidades do dia a dia. É uma fadiga que parece tocar a alma. Uma sensação de peso que não tem causa aparente. O profeta Elias viveu isso. Depois de uma das maiores demonstrações de poder divino que a história registra, o fogo descendo do céu no Monte Carmelo, Elias entrou em colapso. Em 1 Reis 19:4, ele disse: já basta, Senhor, tira a minha vida. Um homem que acabara de testemunhar milagres extraordinários, pedindo para morrer de exaustão. O que aconteceu? A guerra espiritual que se seguiu ao avanço foi intensa demais para ser suportada sem o cuidado de Deus. E Deus não o repreendeu. Deus o alimentou. Deus o restaurou. Porque ele sabia que Elias não estava fraco por falta de fé, mas esgotado pela batalha que sua unção havia provocado. Se você tem sentido esse peso inexplicável, essa fadiga que vai além do corpo, não se condene. Leve isso a Deus em oração, porque assim como ele cuidou de Elias, ele cuida de você. A mesma unção que provocou a guerra também garante o cuidado divino na batalha. O terceiro sinal é o ataque sistemático aos seus relacionamentos mais próximos. O inimigo sabe que ninguém caminha sozinho. Ele sabe que o apoio humano é parte do sustento que Deus nos dá para a jornada. Por isso, quando ele quer enfraquecer alguém ungido, frequentemente começa pelos laços relacionais, mal entendidos que parecem surgir do nada. Afastamentos inexplicáveis de pessoas que estavam próximas, conflitos em ambientes que antes eram de paz, palavras que ferem vindo de quem menos se esperava. Tudo isso pode ser parte de uma estratégia espiritual para isolar e enfraquecer quem carrega a unção. Em Jó 1, antes que qualquer coisa fosse tocada na vida de Jó, o inimigo apresentou uma acusação diante de Deus. E o primeiro ataque não foi contra Jó diretamente, foi contra tudo ao redor dele. Seus filhos, seus bens, sua estrutura de vida. O inimigo tentou destruir o entorno para depois atingir o centro. Se os seus relacionamentos têm sido alvo de ataques constantes, se você tem sentido isolamento ou incompreensão de pessoas queridas, olhe para isso com discernimento espiritual. Ore sobre esses relacionamentos. Cubra-os com a autoridade que Deus lhe deu, porque o inimigo não ataca o que não representa a ameaça. E lembre-se do que está escrito em Isaías 54:17. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, e você refutará toda língua que se levantar contra você em juízo. Esta é a herança dos servos do Senhor. Essa promessa não é para os que estão parados, é para os que estão em movimento, carregando o propósito de Deus, provocando guerra no inferno com a sua unção. Há sinais que se manifestam de formas que raramente associamos à guerra espiritual. E um deles é tão sutil, tão disfarçado de razão e lógica,
que muitos filhos de Deus o aceitam sem questionar. Estamos falando da voz interna que sussurra que você não é digno, que você já pecou demais, que a sua unção era de outrora e que hoje não resta nada de especial em você. Esse é o quarto sinal, o ataque à sua identidade em Cristo. O inimigo conhece o poder de uma identidade destruída. Ele sabe que um filho de Deus que não se reconhece como tal não avança, não ora com autoridade, não crê com ousadia, não provoca tremor nas trevas. Por isso, uma das suas estratégias mais antigas e mais eficazes é fazer o ungido de Deus duvidar de quem ele é. Isso aconteceu com o próprio Senhor Jesus. Logo após o batismo, quando o Espírito Santo desceu sobre ele como pomba e o Pai declarou do céu: "Este é o meu Filho amado", o que aconteceu em seguida? Em Mateus 4:3, o diabo veio e disse: "Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão." A primeira palavra do inimigo foi uma dúvida sobre a identidade. Se és. Duas palavras que carregavam o peso de toda a estratégia do inferno. Se ele tentou isso com Jesus, ele tenta com você. Se você tem ouvido uma voz que questiona a sua identidade, que minimiza a sua posição diante de Deus, que te lembra cada falha e cada fraqueza com o objetivo de te paralisar, reconheça essa voz pelo que ela é. Não é a voz do Espírito Santo, é a voz do acusador dos irmãos. A palavra de Deus responde a essa acusação com uma clareza que não deixa margem para dúvida. Em Romanos 8:1 está escrito: "Portanto, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus." Nenhuma. Não há condenação para você. E o que o inimigo apresenta como condenação é uma mentira envolta em aparência de consciência. Reconheça o ataque. Levante-se na palavra. Declare quem você é em Cristo. Porque é exatamente quando você recupera a sua identidade que a guerra do inimigo contra você começa a perder terreno. O quinto sinal é igualmente revelador e está profundamente ligado à esfera da mente. Quando a unção de Deus repousa sobre uma vida, o inimigo frequentemente intensifica os ataques no campo dos pensamentos. Ansiedade que não tem explicação lógica, medos que surgem do nada, sonhos perturbadores que deixam um peso ao acordar, uma inquietação constante que impede o descanso verdadeiro. A mente é o campo de batalha preferido do inimigo, porque ele sabe que aquilo que ocupa os pensamentos de uma pessoa acaba moldando as suas decisões, as suas emoções e a sua vida de oração. Se ele consegue encher a mente de ruído, ele consegue abafar a voz de Deus. Paulo entendeu isso com profundidade. Por isso escreveu em 2 Coríntios 10, 4 e 5, "Porque as armas da nossa batalha não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo." Todo pensamento. Paulo não disse alguns pensamentos, disse todo pensamento. Isso revela que a batalha mental é real, é intensa e exige uma resposta ativa e disciplinada da parte do crente ungido. Se a sua mente tem sido campo de batalha, não interprete isso como loucura ou como fraqueza espiritual. Interprete como confirmação de que você está carregando algo que o inimigo quer silenciar. A resposta não é a supressão dos pensamentos pela força de vontade. A resposta é a renovação pela palavra de Deus, que vai substituindo as mentiras do inimigo pelas verdades eternas do céu. Em Filipenses 4:7, há uma promessa que não envelhece. "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus." Essa paz não é ausência de ataque. É uma guarda sobrenatural que Deus coloca sobre a mente do seu servo ungido, mesmo em meio à batalha mais intensa. Mantenha a sua mente ancorada na palavra. Ore sem cessar. Declare as promessas de Deus em voz alta sobre a sua vida, porque a mente renovada pela palavra se torna um escudo, não apenas um alvo. E o inimigo que tentou usar a sua mente como campo de derrota, verá esse mesmo campo se tornar o lugar da sua vitória mais profunda. Existe um sinal que talvez seja o mais doloroso de todos. Um sinal que nenhum filho de Deus espera encontrar no caminho da unção.
porque ele contradiz tudo aquilo que imaginamos que deveria acontecer quando estamos certos com Deus. É o sinal do silêncio. Aquele momento em que o céu parece fechado, em que a oração sobe, mas a resposta não desce, em que a palavra é lida, mas o coração não sente o mesmo calor de antes. Esse é o sexto sinal, a sensação de seca espiritual em meio ao avanço. E é preciso dizer com clareza, esse silêncio não é abandono, não é sinal de que Deus está distante ou de que a sua unção se foi. Muitas vezes é exatamente o contrário. É o momento em que Deus está trabalhando nas profundezas, naquilo que os olhos ainda não conseguem ver, naquilo que a emoção ainda não consegue sentir. O salmista conheceu esse lugar. Em Salmos 22:1 ele clamou: Deus meu, por que me abandonaste? Por que estás tão longe do meu clamor e das palavras do meu gemido? Essas palavras foram depois ecoadas pelo próprio Cristo na cruz. Não porque Deus tivesse abandonado o Filho, mas porque havia um propósito tão profundo sendo cumprido que transcendia qualquer sensação imediata de presença. O inimigo usa esses momentos de seca para instalar a dúvida. Ele sussurra que você perdeu a unção, que algo que você fez afastou a graça de Deus, que não adianta mais orar. Mas a Bíblia nos ensina, em Hebreus 11:1, que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé não é sentir a presença de Deus o tempo todo. Fé é continuar avançando, mesmo quando você não sente nada. Os momentos de aparente seca espiritual são frequentemente os momentos em que Deus está preparando algo maior. Assim como a terra precisa passar por um período de inverno antes que a primavera floresça com toda a sua força, a alma ungida, muitas vezes, precisa atravessar o silêncio, antes que a manifestação do poder de Deus irrompa de forma que surpreende até o próprio crente. Não abandone a oração no silêncio. Não abandone a palavra na seca. Não abandone o altar quando os céus parecem de bronze, porque é justamente aí, nesse lugar de fidelidade sem sentimento, que o caráter do ungido é forjado e a sua fé se torna inabalável. Daniel orou durante 21 dias sem receber resposta. 21 dias de silêncio. Mas em Daniel 10:12, o anjo revelou o que estava acontecendo nos bastidores. Desde o primeiro dia em que você se propôs a entender e a humilhar-se diante de Deus, as suas palavras foram ouvidas. O primeiro dia. Deus ouviu no primeiro dia. A batalha nos lugares celestiais é que atrasou a resposta. Isso significa que o seu silêncio pode não ser ausência de Deus. Pode ser batalha nos céus em favor de você. Pode ser a preparação de uma resposta que, quando chegar, será tão maior do que você esperava que a espera terá valido cada dia de fidelidade. Há ainda outro aspecto dessa guerra que precisa ser nomeado com cuidado e discernimento. Quando a unção sobre uma vida cresce, o inimigo frequentemente levanta pessoas ao redor dessa vida para semear desânimo, crítica e descrédito. Não necessariamente pessoas más, mas pessoas que, sem perceber, se tornam instrumentos de desestímulo. Foram exatamente esses os companheiros de Jó. Eles chegaram com aparência de consolo, mas plantaram acusação. Em Jó 4:7, Elifaz disse: Lembra-te, qual o inocente que já pereceu? Onde foram destruídos os retos? A lógica deles era simples e cruel. Se você está sofrendo, você deve ter pecado. Se a guerra está grande, você deve ter errado. Mas Deus, ao final do livro de Jó, declarou que eles estavam errados. E declarou que Jó, que havia clamado e questionado e gemido diante de Deus com honestidade, havia falado o que era certo. A fidelidade na batalha, mesmo sem entender, foi honrada pelo céu. Se há vozes ao seu redor que insistem em ligar o seu sofrimento ao seu pecado, que diminuem a sua fé, que questionam a sua unção, leve essas palavras a Deus. Não as carregue no coração como sentença. Deus é o seu juiz, não os homens. E Ele conhece o que está acontecendo na sua vida com uma profundidade que nenhum ser humano alcança. Em Isaías 43:2, Deus promete: Quando você passar pelas águas, estarei com você. Quando atravessar os rios, eles não o submergirão. Quando andar pelo fogo, não se queimará, e a chama não o abrasará. Não disse se você passar,
Disse quando você passar, porque a passagem é certa para quem caminha com Deus, e a proteção também é certa para quem carrega a sua unção. Chegamos agora a um dos aspectos mais libertadores de tudo o que estamos explorando juntos. Porque depois de reconhecer os sinais da guerra, depois de identificar as estratégias do inimigo contra a sua unção, é preciso compreender com clareza o que fazer diante de tudo isso. Não basta saber que a guerra existe, é preciso saber como lutar. E a primeira coisa que precisa ser dita é esta: a sua unção não é sua, ela pertence a Deus. Ele a depositou sobre a sua vida com um propósito eterno, e o que Deus deposita, o inimigo não tem autoridade para remover. Ele pode atacar, ele pode pressionar, ele pode tentar disfarçar, mas ele não pode tomar o que o Espírito Santo selou. Em 2 Timóteo 1,6, Paulo escreveu a Timóteo com urgência: por esta razão, lembro-te que despertes o dom de Deus que existe em ti. A palavra usada é despertar. Como se o dom estivesse adormecido, como se a unção ainda estivesse lá, mas precisasse ser reavivada. E a responsabilidade de despertar esse dom não era de Paulo, era de Timóteo. É sua. Isso significa que, em meio à guerra, uma das respostas mais poderosas que você pode dar ao inimigo é se recusar a deixar a unção adormecer. É continuar orando quando a oração parece seca. É continuar louvando quando o coração está pesado. É continuar servindo quando o cansaço quer gritar mais alto do que o chamado. O segundo princípio para viver vitorioso em meio à guerra é o da cobertura espiritual. Deus nunca nos chamou para batalhar sozinhos. Em Eclesiastes 4:12 está escrito: um cordão de 3 dobras não se rompe tão facilmente. A imagem é poderosa. O que está entrelaçado é mais resistente do que o que está isolado. E o inimigo sabe disso. Por isso ele ataca os relacionamentos. Por isso ele semeia desconfiança nas comunidades de fé. Por isso ele faz o ungido se sentir incompreendido e solitário. Porque um filho de Deus isolado é um alvo muito mais fácil do que um filho de Deus cercado de irmãos que oram, que sustentam, que creem junto. Se você tem se afastado da comunidade de fé, se tem encontrado razões para não se conectar com outros crentes que caminham com Deus, examine esse movimento com cuidado, porque o isolamento raramente vem de Deus. Ele vem do inimigo, que sabe que a sua unção multiplica quando está em comunhão e enfraquece quando está sozinha. Busque cobertura espiritual. Conecte-se com pessoas que oram, que conhecem a palavra, que vivem com integridade diante de Deus. Não porque você seja fraco, mas porque você é sábio. E a sabedoria reconhece que a batalha é mais bem vencida em conjunto do que em isolamento. O terceiro princípio é o do louvor como arma de guerra. Isso não é metáfora poética. É realidade espiritual confirmada pelas Escrituras. Em 2 Crônicas 20, quando Josafá e o povo de Judá enfrentaram um exército imenso demais para ser combatido humanamente, Deus deu uma instrução que desafiou toda a lógica militar. Ele mandou colocar os levitas na frente do exército, louvando. E em 2 Crônicas 20 e 22 está o resultado. No momento em que começaram os cânticos e louvores, o Senhor colocou emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe e do Monte Seir, que tinham vindo contra Judá e foram derrotados. O louvor não foi celebração depois da vitória. O louvor foi a arma que abriu o caminho para a vitória. Quando você louva a Deus em meio à batalha, você está declarando com cada palavra cantada que Ele é maior do que o problema, que o trono de Deus está acima de qualquer poder das trevas, que a sua unção está ancorada em algo que nenhuma guerra pode destruir. E esse louvor confunde o inimigo de uma maneira que nenhuma estratégia humana consegue. Louve no silêncio. Louve na seca. Louve quando não há sentimento. Louve quando tudo ao redor parece desabar. Porque o louvor que sobe da boca de quem está em batalha chega ao trono de Deus com um peso diferente. Ele chega como testemunho vivo de que a fé é real, que a unção é real e que o Deus que prometeu é fiel. E por fim, o princípio mais fundamental de todos, o princípio da permanência na palavra de Deus. Em Efésios 6:17,
Paulo chama a palavra de espada do Espírito. É a única arma ofensiva na armadura de Deus. Tudo o mais é proteção. A palavra é ataque. Jesus usou esse princípio no deserto. Cada tentação do inimigo foi respondida com "está escrito", não com argumentos teológicos elaborados, não com emoção ou experiência pessoal, com a palavra, simples, direta e letal para as estratégias do inferno. Se você quer viver vitorioso diante de tudo que a sua unção tem provocado, mergulhe na palavra de Deus com uma profundidade que vai além da leitura devocional. Deixe que ela entre nos lugares mais fundos da sua alma. Deixe que ela responda às mentiras do inimigo antes mesmo que ele termine de formulá-las. Porque a palavra viva e eficaz, quando habitando em abundância no coração do ungido, se torna uma defesa que o inferno simplesmente não consegue penetrar. Se você chegou até aqui, saiba que não foi por acaso. Deus tem algo a dizer ao seu coração por meio de cada palavra que você ouviu hoje. A guerra que você enfrenta não é sinal de derrota. É confirmação de que a sua unção é real e o seu propósito é poderoso. Não desista, não recue. Continue firme, enraizado na palavra, coberto pela oração e sustentado pela fé. Se este ensinamento tocou a sua vida, me ajude a levar essa mensagem a mais pessoas. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, comente aqui embaixo o que Deus falou ao seu coração hoje. E não vá embora ainda, porque os próximos vídeos que aparecerão na tela foram preparados com muito cuidado para continuar edificando a sua vida espiritual. E se você deseja restaurar a sua intimidade com Deus de forma prática e profunda, acesse o nosso e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus no link do primeiro comentário fixado. Que Deus te abençoe ricamente.